O Cláudio falou sobre a reforma protestante. Os princípios, né? Obrigado, José. Os princípios da reforma. Não vou pregar sobre os princípios da reforma, mas eu vou fazer uma dinâmica com a igreja essa semana. Muito interessante. Então, todos os dias, a partir de segunda, eu vou colocar um ponto lá no grupo da igreja. Você que não faz parte do grupo, você pode fazer. Bíblico. Como nós estamos a estudar o livro de Atos, eu fiz, né, essa ligação, e nós podemos ligar os princípios da reforma protestante às escrituras do livro de Atos. Então eu peguei o livro de Atos e montei essa relação de versículos, e somente com o livro de Atos nós podemos extrair o entendimento, ou seja, as ideias de Lutero. Então, na segunda-feira eu vou colocar lá no grupo sobre somente as escrituras. Então, você vai ler o texto, você vai orar, e a sua oração, claro, você vai agradecer a Deus pela a escritura, pela Bíblia, pela palavra de Deus, e nessa oração pede para que Deus te dê entendimento na palavra. E assim na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então no dia 31 se comemora esse dia da reforma, e também é o dia que o mundo comemora o dia do Halloween. Por isso que houve essa preocupação da minha parte, que eu vejo que nada assim é da nossa cabeça. Eu creio que é o Espírito Santo a conduzir a igreja para esse tempo de oração, tá? Principalmente nesse período que nós estamos a pregar sobre seja luz, e o mundo vem com alguns princípios, né, para atrapalhar mesmo a mente dos nossos filhos, trazendo trevas, e nós como igreja não podemos aceitar isso. A igreja, muitas vezes eu ouvi um pastor a dizer essa semana, eu concordei com ele, porque muitas vezes nós colocamos a igreja como um hospital para cuidar dos doentes. Ele falou, a igreja, claro que a igreja é um ambiente onde ela cuida dos doentes, mas você não pode ter essa visão da igreja de um hospital. Ele falou que a igreja, na verdade, é um exército. Então, muda o conceito. Tira o conceito de hospital e coloca a igreja como um exército. Exército que vai para cima. Exército que não abaixa a cabeça, que luta. Não é? Luta contra os nossos inimigos, que não são carnais. A minha luta não é contra meu irmão, a minha luta não é contra a minha irmã. Aliás, nós iniciamos uma lição bíblica na escola bíblica sobre isso. Uns aos outros. Então a nossa luta não é contra pessoas, nossa luta é contra as potestades malignas. A nossa luta é contra o diabo, contra os seus demônios, que vêm para lutar contra a igreja, contra o evangelho, contra o avanço, trazendo desmotivação, tristeza, angústia e pecado, tirando as pessoas da presença de Deus e afastando essas pessoas para longe de Deus. Então a nossa luta é contra ele. Então não veja a igreja apenas como um hospital, como um ambiente frágil, como um ambiente pequeno, um ambiente assim, né? Não, olhe para a igreja, meu irmão, a partir de hoje, como um exército. Olha para a sua vida, né? Falei, eu sou um soldado de Cristo, né? Sou um soldado, você pode dizer, eu sou um soldado de Cristo. Eu tenho uma espada, eu tenho a Bíblia. Eu sou revestido do poder de Deus para lutar as minhas lutas, para vencer as minhas batalhas. Então, olha, que Deus te dê essa visão nesta noite, em nome de Jesus. Ok?
Você não é qualquer um, você é filho de Deus, você é soldado nesse grande exército e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tá bom? Então, a partir de segunda-feira você é convidado a orar comigo, baseado nas escrituras do livro de Atos, meditando sobre a reforma protestante, todos os dias colocando ali o texto e o tema, e vamos juntos, ok? Vamos juntos, porque isso é a base da igreja. É dessa forma que vencemos. Até eu pensei em pregar sobre isso, mas o Senhor me direcionou para outro tema. E eu quero ministrar com os irmãos hoje, lá em Provérbios capítulo 30. Abre a tua Bíblia, Provérbios capítulo 30. O Denis, coloca o texto para mim no telão. Quem já leu aqui o livro de Provérbios? Que bom, né? Eu já li algumas vezes o livro de Provérbios e também já li o capítulo 30, claro, algumas vezes. Mas eu nunca tive um discernimento, como eu vou apontar para os irmãos hoje à noite. Como é interessante a palavra de Deus. Ela é viva, né? Como a palavra de Deus ministra profundamente o nosso coração, e isso é bom. Porque ela é vida, né? Nós abrimos a Bíblia, ouvimos Deus através da sua palavra, e ela fala conosco, nos confronta e nos leva para aquilo que Deus deseja. Então, eu chamo a atenção da igreja hoje para esse tema que eu vou falar com os irmãos, baseado em Provérbios capítulo 30, e eu convido os irmãos a lerem comigo do verso 1 até o verso 9. Amém? Podemos ler juntos? Lá, 1, 2, 3. Palavras de Agur. Disse o homem: ó Deus, eu estou exausto, porque sou estúpido para ser um homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescenteis. Duas coisas te peço, antes que eu morra. Faça de mim a falsidade, a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dai-me o pão que me for necessário. Que estando eu farto, quem é o Senhor? Venha furtar e profane o nome de Deus. Amém? Então vou basear minha mensagem hoje em Provérbios capítulo 30 e oro para que essa palavra venha tocar profundamente no teu coração, como tocou no meu coração. E, portanto, como eu disse, quero partilhar com a igreja uma oração que aponta dois desafios.
e eu coloquei um tema nessa mensagem, o poder da oração equilibrada. Já ministrei algumas vezes aqui, já também falei para a igreja, que o poder pertence a Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o poder por detrás da oração. É Deus que move, é Deus que faz, é Deus que age, é Ele que tem todo o poder. A igreja pode dizer amém por isso? Amém. Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode restaurar. Ele é o Deus onisciente, onipotente, Ele é glorioso, ok? Mas esse texto me chamou a atenção, é por causa da oração equilibrada. Que oração fantástica, que oração sincera, que algo profundo Deus tocou no meu coração, baseado nessa oração. Então, os primeiros versículos que nós lemos hoje são, na verdade, perguntas de quem anda na tristeza ou até na dúvida. São perguntas de frustração, decepção e angústia, os irmãos viram esse homem chamado Agur. Mas os versículos 5 e 6 indicam que toda a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus, ela é pura. Escudo para os que confiam nele, e ninguém tem autoridade para acrescentar ou retirar algo das suas palavras. Ninguém tem essa autoridade. Por isso que nós devemos pregar essa palavra, a pura palavra. O que está escrito, pregue. O que está escrito, viva. É o que está aqui, precisamos trazer para a nossa vida e para a nossa família. Você não tem que inventar nada, eu não tenho que inventar nada, não tenho que colocar nada. Nós temos que viver o que está na palavra. Portanto, esse homem andava triste, esse homem andava com dúvida, esse homem tinha frustração na sua vida, decepção e angústia. Tinha todos esses problemas na vida dele. Porém, ele fala, ele reafirma que a palavra de Deus é pura. Agora, eu vejo que, infelizmente, esse é o pecado da igreja. Homens que ou retiram ou adicionam algo à palavra de Deus, talvez para impressionar as pessoas, para atrair pessoas ou para agradar pessoas. Então, colocamos uma vírgula a mais, acrescentamos uma palavrinha a mais, talvez para alegrar a pessoa, né? Ou trazer algo assim que a pessoa fala, uau, eu quero esse Deus, eu quero servir esse Deus, né? Porque talvez aquela palavra que não é bíblica, que não está na Escritura, veio de encontro com a sua necessidade e trouxe alegria para a sua alma. Agora, os irmãos que fazem discipulado comigo, os irmãos mais perto, eles sabem que se a palavra de Deus vem ao meu coração e ela confronta o meu coração, essa é a melhor palavra. Eu devo me alegrar por uma palavra que vem e confronta a minha vida, o meu pecado. Essa é a melhor palavra. É a palavra de direcionamento, é a palavra que me guia, que me orienta, é a palavra que me leva para o caminho correto. É a palavra que vai me levar para a vontade, para o centro da vontade do Senhor. E eu não devo buscar somente aquilo que me agrada. Então, infelizmente, esse é o pecado da igreja hoje, que homens estão retirando ou adicionando algo para, de repente, trazer, né, um benefício para as pessoas ou para atrair uma multidão. Mas nem Jesus, né, sentou com uma multidão. Ele pregou para uma multidão, mas Jesus ele sentava com um grupo de pessoas e esse grupo fez deles discípulos. E sabemos que Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, diz que nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos mando. Apocalipse, vamos lá para o final, Apocalipse capítulo 22, 18 e 19 também diz, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, que
Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém retirar qualquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, eu não tenho autorização, nem para colocar, nem para retirar. Eu, como pastor, tenho autorização de pregar. Pregar o quê, pastor? A palavra pura, a palavra que te edifica, a palavra que te cura, a palavra que te restaura, a palavra que te confronta, a palavra que direciona, é a palavra que te dá vida. Essa é a palavra que eu tenho autorização de pregar o que está aqui, né? Prego para ti. E você aprende essa palavra e leva para a tua casa, para os teus filhos, discipula outras as pessoas. Assim tem sido o crescimento do Evangelho. Mas olha que interessante. Quem foi Agur? Já tinha ouvido falar desse homem? Sim ou não? Claro que não. Talvez você já leu esse texto algumas vezes, mas nem percebeu. Agora, alguém já ouviu falar de Salomão? Ah, sim, né? Mais conhecido? Mais conhecido? Bom, a maioria dos comentaristas acredita que Agur viveu na mesma época que Salomão. Alguns dizem que é o próprio Salomão, mas eu não tenho como afirmar para os irmãos. Eu prefiro ficar nessa interpretação que Agur viveu na época que Salomão, da mesma época. Não sabemos muito sobre ele, exceto o que podemos deduzir desse capítulo. Muito pouco. Mesmo muito pouco, mesmo com poucas palavras em relação a esse homem, ele trouxe para nós aqui uma profundidade que, quando nós entendemos isso pode trazer uma transformação na nossa vida ou mexer totalmente na nossa vida. Porque vai mexer em 2 pontos que eu quero falar com a igreja. Os provérbios de Agur oferecem-nos o quê? Uma visão dos seus pensamentos sobre a vida. Agur, ele estava cansado, como nós lemos no versículo 1, Agur estava cansado e desgastado. Cansado e desgastado. Não se considerava sábio, mas considerava a palavra de Deus completamente verdadeira. Parece que eu estava me vendo dentro desse texto. Às vezes me sinto cansado, talvez você também, desgastado. Às vezes, talvez você, puxa, me falta sabedoria, mas esse homem, mesmo falando dessa forma, ele falou assim, mas eu considero a palavra de Deus completamente verdadeira. Porque a nossa confiança não pode estar no outro homem, a nossa confiança não pode estar em nós mesmos, a nossa confiança tem que estar em Deus. Só em Jesus, em Deus, precisamos confiar. Em Provérbios capítulo 30, Agur expressa a Deus um pedido para que o Senhor afaste dele o quê? A mentira, e não lhes dê nem riqueza e nem pobreza. Engraçado que eu partilhei isso com a Sônia não está aqui conosco, está em Mangualde, e amanhã nós vamos lá para Mangualde, e eu compartilhei esse texto com a Sônia, e a Sônia, vou falar que ela não está aqui mesmo, e ela falou assim, não concordo com você não, pobreza tudo bem, mas riqueza, falei, não, Sônia, é o equilíbrio, e isso faz muito sentido para a vida do pastor Júlio Bernini, isso que faz muito sentido para nós, pastor Cláudio, pastor Carlos, né? Tem mais algum pastor aqui? Porque aqui tem uns 300 pastores aqui, tem mais alguém? Tem futuros pastores, né? Presbíteros, tem uns presbiterianos aqui que são presbíteros, né? O Ailton, o Denis, que não gostam, mas são presbíteros. Isso cabe para nós. Que interessante palavra. Ele fez essa oração porque percebeu que a sabedoria de Deus era maior do que a sua própria.
Daí minha cabeça, assim, foi para Salomão, a minha cabeça foi para a vida de Davi, a minha cabeça foi para a vida de Paulo, sim, de Gênesis, Apocalipse. Espera aí, eu não posso pedir riqueza? Ser pobre é pecado? Eu comecei a pensar nisso. Mas olha que interessante. Salomão, ele recebeu uma oportunidade, uma única oportunidade, que se essa oportunidade fosse para mim, talvez eu iria errar, irmã Lídia. O anjo apareceu para Salomão e disse assim: Tony, pede o que queres, que eu te darei. Se o anjo viesse aqui nessa noite agora aqui, e perguntasse para você: pede o que queres, que eu te darei, qual seria o seu pedido? Qual seria o seu pedido? Qual é a motivação mais forte que está no teu coração agora, nesse momento? O que queima o seu coração? O que está a queimar o seu coração? Qual é o pedido que te perturba durante o dia, durante a noite? Qual é o pedido que você falaria para o anjo? É isso que eu quero. É isso que eu necessito. Mas em cima disso, será que isso que você deseja, que está queimando no seu coração, é da vontade de Deus? Será que é? Porque quando nós chegamos diante do Senhor, nós oramos, né? E trazemos assim um caminhão de pedidos, de tantas coisas para Deus. Faça isso, cura aqui, faz isso, faz aquilo. Mas esquecemos muitas vezes de falar: Senhor, tudo isso, mas faz segundo a sua vontade. Sabe por que nós não oramos assim? Porque nós temos medo de não conquistar ou de não conseguir aquilo que o meu coração deseja, aquilo que a minha vida deseja. Agora Salomão, ele fala assim: Senhor, olha, eu não quero fazenda, não quero gado, não quero cavalo, eu não quero ouro, não quero prata, eu não quero isso, não quero aquilo. Eu quero o quê? Sabedoria. Muito bem, Salomão. Isso é a minha vontade para você. É isso que eu quero para você. Eu não tenho para você fazenda, nem riqueza, nem gado, nem nada disso. O que eu tenho é sabedoria, e você entendeu. Daí o Senhor deu para ele o quê? Sabedoria. Agora que entra a questão. Com a sabedoria dele, ele conquistou riqueza, bens, fazenda. Mas o que estava mais forte no coração dele não era o ouro nem a prata. Era a sabedoria. Agora, olhando para Davi, eu olho para Davi e falo: puxa, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando eu olho para Davi, ninguém pensa que ele caiu em adultério. Logo, quando eu olho para Davi, já penso que ele é o homem que matou um gigante. Mas esquecemos de algo que ele fez, que foram poucos. Pegar uma toneladas e toneladas de ouro e chegar diante do Senhor, diante do altar e falar: toma, Senhor, é teu. A oferta é para o Senhor. Queremos, mas não estamos prontos para dar. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E outros exemplos que tem na Bíblia. Por exemplo, pegar aquele jovem rico, que está lá no Novo Testamento, Jesus, com aquele jovem rico, o que Jesus falou para ele? Quer me seguir? Quer fazer a minha obra? Quer ser meu discípulo? Quer ser um homem reconhecido lá no céu? Quer ser um homem cheio do Espírito Santo? Vai lá, vende tudo que você tem, meu irmão. Vende tudo que você tem, vende tudo. E dá aos pobres, e vem e me segue. O que ele fez? Irmãos? O que ele fez, Dani? Ficou triste. Porque o que estava no coração dele não era a presença de Jesus. Não estava disposto a obedecer a voz de Jesus. Porque ele tinha muito dinheiro, ele era muito rico. Portanto, a riqueza dele
O dinheiro que ele tinha era o Deus que ele servia. Então ele não passou no teste, foi reprovado. Agora, depois de tudo isso, eu me deparo com esse texto de Provérbios capítulo 30, tão simples, mas profundo, poderoso. Ministrou meu coração, desejo que essa palavra ministre a tua vida, o teu coração nesta noite, porque Deus não aceita outro Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Jesus, Ele falou que o dinheiro é mamon, o dinheiro é um Deus. Portanto, hoje, como igreja, eu preciso partilhar isso convosco, para que nada venha atrapalhar a tua adoração a Deus, somente a Deus. Uma oração. É uma oração de humildade, equilíbrio. Pode passar para mim, Denis? Oração de Agur é uma oração de humildade e equilíbrio. E foi essa oração que mexeu comigo. Foi esse equilíbrio que mexeu comigo. Porque refletiu uma sabedoria tão grande na vida desse homem. E ele disse assim: eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não recuses o meu pedido. Essas duas coisas eu quero. Não, por favor, não recusa o meu pedido. Eu quero só isso, Senhor. Que oração fantástica, que oração sincera. Agora olha para mim. Todo pedido que cumpre o propósito e a vontade do Senhor, Ele não recusa. Se a tua oração, se o teu clamor cumpre o propósito e a vontade de Deus, você vai receber. Ele vai te atender. Ele vai ouvir. E no tempo dele, a tua oração vai ser atendida. A igreja, ela deve pedir aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. Nós devemos pedir aquilo que está alinhado com a vontade de Deus para a nossa vida. Até porque tem oração que não é oração, é feitiçaria. Né? Quando eu penso que eu estou orando, ó Senhor, mata aquele irmão, Senhor. Oh, Senhor. Oh, aquele irmão é difícil. Mata ele, Senhor, mata ele. É um feiticeiro, não é um crente. Né? Senhor, aquele homem, Pai, puxa, aquele homem fala o que vem no coração. Irmão, isso não é oração de crente, isso é oração de feiticeiro. Crente, ele ora abençoando até o seu inimigo. Crente de verdade ora para aquele que pisa em você, para aquele que persegue você no teu trabalho, para aquele que não gosta de você, para aquele que fecha os olhos, fecha tudo para você. O crente fala, é desse jeito? Vou orar por ti. Deus abençoa ele, abençoa a casa dele. Jesus salva esse homem, salva esta mulher. Fácil? Não, mas é a oração que nós devemos fazer. E vamos falar do primeiro pedido de Agur. Coloca aí para mim, qual que é o primeiro pedido dele? Afasta de mim o quê? A falsidade e a mentira. No mesmo livro de Provérbios, capítulo 14, verso 5, diz: a testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa deseja mentiras. Porque a falsidade está ligada com a mentira, ou a mentira está ligada com a falsidade. E nós também podemos entender aqui duas palavras. Aliás, podemos entender essa palavra de dois pontos, de dois modos. Primeiro, que Deus afaste os mentirosos. Que Deus venha afastar de nós, das nossas vidas, os mentirosos. E o segundo ponto, que Deus afaste de nós toda mentira e falsidade. Você entendeu? Amém? Afaste de nós os mentirosos, mas que eu também não seja um falso e nem um mentiroso.
E hoje nós aprendemos na escola bíblica, porque nós estamos aprendendo uma lição extraordinária sobre amar o próximo. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 20, se não falha a memória, diz que aquele que se aproxima de Deus, diz: Senhor, eu te amo, Senhor, eu amo-te. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. E nós precisamos da igreja para viver essa palavra. Ok, irmãos? Você pode dizer para o seu irmão que está ao seu lado aí: eu amo-te. Eu amo-te, né? Vira para o lado aí, vira para trás, vira para frente, né? Cutuca esse irmão, fala: meu irmão, eu amo-te. Oh, glória a Deus. Essa é uma das palavras mais poderosas que podemos declarar para a vida de alguém. Ok, irmãos? A falsidade, ela vem do coração. Mateus 15, 18 e 19 diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração que procede tudo isso. A falsidade não é apenas uma questão de palavra, mas de intenção do coração. É pecado contra Deus e contra os outros. Viver na verdade de Jesus é o caminho para a liberdade e santidade. Irmãos, veja que profundidade. Jesus ensina simplicidade e honestidade nas palavras. Nada de mentiras ou enganos. Sempre nas palavras de Jesus você vai encontrar a verdade e nunca a mentira. Isso está linkado ao seu caráter, à sua vida. Para ele, mentira e falsidade são frutos de um coração corrompido, não convertido, corrompido, que precisa ser tocado pela graça de Deus, que precisa ser tocada pela graça do Espírito Santo, que precisa ser convertido. A vida cristã exige o quê, irmãos? A vida cristã exige o quê? Integridade, transparência e sinceridade. Senhor, afasta de nós os mentirosos, afasta de nós, em nome de Jesus, os mentirosos, mas também, Senhor, que o meu coração não seja um coração falso e que eu também não seja um mentiroso na tua presença. Que oração sincera desse homem. Agora, traz essa oração para a tua vida, traga esse exemplo para a tua vida, ou compara, né, esta oração com as nossas orações hoje em dia, irmãos. Nós precisamos olhar para a Bíblia e pegar esses modelos, ou pegar esse exemplo de oração e trazer para a nossa vida. Como igreja, precisamos viver isso. Agora, o segundo ponto, talvez, é o que vai mais mexer no coração do homem e da mulher. Ele falou: não me des o quê? Hein? O quê, irmãos? Não me des o quê? Nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário. Agora eu pergunto para os irmãos, por que ele fez essa oração? Por que ele pediu isso para Deus? Por que ele colocou isso diante do Senhor antes da sua morte? Isso ministrou profundamente o nosso coração. Deus não quer que você viva na miséria. Deus não quer, Deus não tem isso para ninguém. Aliás, Ele tem a prosperidade para a sua vida. Não estou a pregar sobre a teologia da prosperidade, eu estou a pregar sobre a doutrina da prosperidade. Deus tem prosperidade para você, que é muito mais do que dinheiro. Talvez o teu pouco que você ganha,
você sustenta a tua casa, você é feliz ao lado da sua esposa, você tem a tua casa, você tem um pão todos os dias, ainda sobra um bocadinho, você ainda guarda, ou você investe na vida de outras pessoas. Eu digo que você é uma pessoa próspera e abençoada por Deus. Porque quando se fala de prosperidade, as pessoas querem muito, né? Elas querem, de um dia para o outro, já querem muita riqueza, e fica sonhando com aquilo 24 horas, isso te perturba, isso tira o teu sono, isso tira a tua paz, isso leva você para longe da vontade de Deus. Agora, pastor, é pecado ser rico? Não. Eu penso que não, desde que o teu coração não compete o trono de Jesus. Desde que o teu coração seja dele, de Jesus. E que a tua riqueza possa cumprir o propósito dessa terra. Porque tem gente que é só acumular, né? Só acumular, juntar. Olha, um dia Deus vai requerer isso de você. Um dia Jesus vai requerer isso de você, por quê? Porque do seu lado Ele vai colocar a pessoa que precisa e você não ajuda. Ele vai colocar pessoas no teu caminho necessitadas e você não ajuda, porque você só está nesse ponto, acumulando. E você ainda não entendeu o princípio da palavra. Mas não se preocupa não, eu estou aqui mesmo para falar, para pregar e para te ajudar. Porque essa palavra não é só para você, essa palavra é para mim. Eu trouxe essa palavra para a minha vida. Os dois extremos financeiros apresentam grandes armadilhas. Devemos andar sempre na dependência de Deus na área financeira de duas formas. E poucos irmãos sabem que eu falo muito pouco sobre isso aqui na igreja. Deveria falar mais, porque Jesus falou mais do dinheiro do que salvação. Jesus apontou mais isso do que o reino de Deus. Porque exatamente Ele falou que esse é um Senhor, é um Deus, chamado o quê? Mamon. Por isso que Jesus Ele falou. E hoje no conceito mundial, global, todo mundo gira em torno disso. Se prostra diante disso e muitos não estão a perceber. Mesmo os crentes dentro da igreja, mesmo os filhos de Deus não estão a perceber sobre isso. Isso não pode acontecer, essa angústia, esse problema não pode tirar o nosso sono, irmãos. Não pode tirar a nossa paz, porque nós não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus vivo, um Deus que criou os céus e a terra, e nós precisamos depender dEle, somente dEle. Você crê que Ele cuida de você? Você crê que Ele cuida da sua casa? Que Ele supre as suas necessidades? E que não vai faltar o pão sobre a sua mesa? Você crê nisso? Porque Ele é o dono de tudo, de todas as coisas. Mas se Ele permite, ou está a permitir, um bocadinho a mais na tua conta, ei, atenção. Porque certamente Ele quer te usar, principalmente para abençoar o reino dEle. Principalmente para abençoar o reino dEle. Portanto, essa mensagem, com certeza, mexe no teu coração, vai mexer no teu coração. Tá? Então, o primeiro ponto aqui, depender dEle para nos suprir quando nos falta algo. Incluindo partilhar nossa necessidade com os outros. Sobretudo, com o corpo de Cristo. Olho novamente para a igreja de Atos. E a igreja de Atos não havia necessitados na igreja de Atos, porque tudo que eles tinham era tudo em comum, partilhado. Que Deus tenha misericórdia. Ok? Depender dEle para nos suprir quando nos falta algo. Como eu falei, o problema é que queremos algo de Deus, mas não queremos entregar nossa vida para Ele.
Queremos que Ele venha suprir as nossas necessidades, né? Aquilo que nós precisamos. Ah, Senhor, o Senhor não está me vendo, o Senhor esqueceu de mim. Está sim, irmãos. A questão é que Ele está pedindo algo de ti e você não entrega. Quem sabe hoje é o dia que você vai entregar. Hoje, com o pastor Cláudio aqui, eu orei com eles. Muito legal a oração aqui do Ministério de Louvor. Deus me trouxe para fazer parte. E eu orei e falei, Senhor, a igreja é como um altar aqui na sejam as nossas vidas. E que nesta noite nós possamos queimar. Jesus queima o nosso coração. Que o nosso coração possa queimar pela presença de Deus. Amém, irmãos? Que você possa queimar na presença. Temos, mas depender do Senhor. O segundo ponto aqui é depender dEle para nos orientar em como investir no seu reino. E não apenas na sobra que guardamos. Não dê a sobra para o reino, por favor, não faça isso. Não dê. Muitos tratam a oferta como esmola. Não dê, irmãos, não dê, por favor. Os tesoureiros vão ficar bravos comigo agora, aqui o Carlos e o Jorge. Eu estou falando, não dê sobra para Deus, não dê. Que Deus tenha misericórdia. Não dê. Agora, pastor, eu quero investir no reino de Deus. Amém. Invista no reino de Deus. Pastor, eu quero investir na vida de alguém. Amém. Pastor, eu quero investir na vida de um jovem. Amém, oh glória a Deus. Pastor, eu quero investir na evangelização. Amém, glória a Deus. Irmão, quando esse avivamento que muitos estão a pregar, que muitos profetas por aí estão a profetizar, que virá um avivamento, quando esse avivamento chegar aqui na Europa, com certeza, Jesus ele vai ser glorificado, Jesus estará em primeiro lugar no nosso coração, com certeza, coisas grandes vão acontecer, porque o dinheiro não vai ser o principal. Com certeza. E eu não tenho dúvida disso. Dependa do Senhor, meu irmão. Dependa. Ore a Deus nesta noite. Faça essa oração desse homem. Eu volto a dizer, essa oração mexeu com o meu coração. Talvez como pastor, como missionário, eu fico muito preocupado, por causa da minha família, por causa da minha filha, eu trago essa preocupação. Então eu trago e falo que essa mensagem primeiramente foi para mim. E eu digo para o Senhor, Senhor, eu preciso aprender a depender do Senhor. Eu preciso aprender a depender do Senhor. Quem quer fazer essa oração comigo nesta noite? Levanta a sua mão e fala assim, Senhor, eu quero e preciso aprender a depender do Senhor. Amém, irmãos? Precisamos trazer essa palavra para a nossa vida. Dependência. Depender dEle. E é isso que Deus tem. Agora, quando eu dependo do Senhor, eu olho para a palavra. Mateus 6 e 11. Mateus 6 e 11. Diz o que Mateus 6 e 11? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pão nosso. É uma oração. Quem já fez essa oração? Quem agradeceu pelo pão de hoje? Amém? É uma oração. Agora, Mateus 6, 19, verso 21, diz, esse aqui toca no nosso coração. O que diz lá em Mateus 6, 19? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam.
Não, eu juntei. Ah, pastor, então eu não posso juntar dinheiro, fazer uma poupança? Claro que pode, irmãos. Espera aí, você não está entendendo. Isso aí é estabilidade, isso aí é inteligência. Quando você tem esse perfil para a sua vida, isso é sabedoria para proteger a sua vida, a sua casa, a sua família. Agora, quando a Bíblia está falando, não, eu juntei esse tesouro no céu, ou seja, não coloque isso como prioridade para a sua vida. Mas ajuntais o quê? Mas ajuntai tesouro na onde? No céu. Irmãos, ore pelo Manuel. Amém, irmãos? Quando os irmãos virem aqui, não estranhem os novos, os visitantes. Tá? Ele é alvo da nossa oração. O diabo quer matar, levar ele para o inferno. Mas nós estamos orando para Jesus salvar ele. Então não estranhem os irmãos, ele fica aí, os irmãos, mete fogo no bicho. Ok? Ore por ele, ore por ele, ore por ele. Tenha paciência com ele, por favor. Tá bom? A gente trata dele na rua, cuida dele, paga café para ele. Mas vem mesmo. Ainda bem que ele sabe que aqui tem algo. Ore por ele, irmãos. Ore por ele, em nome de Jesus. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Mas onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que você entende com essa palavra? O que você entende, meu irmão, por essa palavra? Se você colocar toda a sua energia, todo o seu foco, toda a sua visão nisso, você está abrindo o teu coração para a idolatria. Não é isso que Deus quer. Se Deus tem o teu coração, acho que está no próximo slide, coloca para mim, por favor. Se Deus tem o teu coração, Ele tem também o teu dinheiro. Mas se entregas apenas o dinheiro, se render o coração, então Deus não tem o teu coração e nem a tua adoração. Então é interessante isso. Vou repetir. Mas se entregas apenas o dinheiro, sem render o coração, então Deus não tem o teu coração e nem a tua adoração. Agora, se Deus tem o teu coração, fique em paz. Ele tem o teu dinheiro, porque o dinheiro que Ele te dá é para cumprir um propósito. O teu dinheiro é para que o nome dEle seja glorificado. Porque você vai investir no reino, você vai investir em missões, você vai investir nas pessoas, e o nome de Jesus vai ser glorificado. O pastor Rick, da igreja Com o Propósito, alguém já leu o livro dele? Já conhece? Ele diz aqui, lembra-nos com a questão não é quanto dinheiro tens, mas se Deus é o dono do teu coração. Ok? Deus não está olhando para a tua poupança e falando, uau, né? Deus, Ele quer olhar para o teu coração, para ver se o teu coração se rende somente a Ele. Se o teu coração é dEle. E quando Ele falar contigo, você vai estar pronto para ouvi-lo. E quando Ele falar contigo, você está pronto para abrir, para se arrepender e falar, Senhor, não faça a minha vontade, faça a tua vontade. É isso que Ele quer. Muitas vezes queremos colocar Deus dentro de uma caixinha e pensar que é nós que mandamos em Deus. E nós, na verdade, precisamos crescer em maturidade para entender quem é Deus na nossa vida e na vida da igreja. E tudo aquilo que eu estou a ministrar ao coração dos irmãos veio de uma oração simples, mas que com certeza mudou a história desse homem. E eu creio também que essa oração simples pode mudar totalmente o teu coração e a tua direção para a tua vida. Portanto, nosso irmão Rick diz, a prosperidade bíblica nasce de um coração rendido a Deus.
Se renda a Deus, meu irmão. Se renda ao Espírito Santo, minha irmã. Essa é a mensagem que eu tenho para a igreja nesta noite. Eu quero concluir orando com os irmãos. E vou para o final. Quem não enxerga a vida de forma simples acaba por se encher de dificuldade, problemas, dúvidas e complicações. Mateus 6:33 diz o quê? Buscai o quê? Buscai o quê, igreja? Mais forte, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que Deus permite na nossa vida tem um sentido e tem um propósito, e precisamos entender isso. Faça essa oração. Faça essa oração. Fala, Senhor, eu não quero nem pobreza, nem riqueza, eu quero cumprir a tua vontade. Mas se vier riqueza para a tua vida, o que você vai fazer? A pensar só em você? Ou você vai cumprir um propósito? Aquilo que Ele quer fazer através de você. Não existe nada mais precioso no céu do que as pessoas. Não existe. Ou existe? O mais importante desse culto aqui não é o microfone, não é o computador, não é o palco, ou o púlpito, as guitarras, as cadeiras. O mais importante nesta noite aqui é a tua vida, é a sua presença. É você. Você é o mais importante aqui. Não é a tua oferta, não. És tu. O mais importante aqui. No céu, vai ser a coisa mais gloriosa. Aquela multidão de pessoas a cantar, a adorar ao Senhor. Os vencedores chegaram. Os vencedores estão a cantar, os vencedores estão a clamar. Bendito é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não existe nada mais precioso no céu do que as pessoas. Mas quando o Senhor olha para o abismo, quando o Senhor olha lá para o inferno, eu vejo o Senhor a chorar por causa daquelas vidas que se perderam, porque não tiveram o privilégio de conhecer o Evangelho, ou porque mesmo conhecendo não obedeceram, ou resolveram andar por outra direção, que no final caíram neste lugar. Vidas, e o Senhor chora por essas vidas. Mas a igreja tem a grande oportunidade de estar com pessoas e ministrar essas pessoas. Então eu vejo que esta oração sincera, antes da morte dele, era para ele cumprir aquilo que Deus tinha na vida dele, talvez para abençoar pessoas, e também abençoar a sua família, a sua casa. Olhe para esse texto com carinho, porque você é precioso para Jesus. A sua alma é preciosa para Jesus. E você não pode lidar com a sua alma de qualquer maneira. E a minha oração por ti é que você se renda hoje aos pés do Senhor, para que você possa se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, e você tenha o direito da vida eterna na presença de Deus. Porque Jesus quer te ver lá. Eu quero te ver lá. Amém? Quero chegar lá, ei, irmão, você está aqui, ô glória, vamos orar, bora, vamos adorar o Senhor. Hã?
mas é aquele que ficou para trás. E aquele que está empenhado toda a sua vida nesse mundo, nas coisas desse mundo, cedo, à tarde, à noite, madrugada. Ensina para essas pessoas essa oração. Talvez essas pessoas vão aprender através dessa palavra e elas serão transformadas e mudadas. O caminho dessas pessoas. Elas vão entender o que vale é servir a Jesus. O que Paulo diz, o que importa é entrar no reino de Deus. E é para lá que eu quero ir. Quem deseja entrar lá comigo? Todos nós vamos. É para lá. À medida que investimos nelas em quem? Nas pessoas. E na sua herança eterna, criamos tesouros no céu. Né? Ó, irmãos, tem gente que vai chegar no céu, vai ter bastante, hein? Bastante riqueza. Fala, ó, vou chegar lá para o Abraão. Não é o Abraão da Bíblia, não, é o Abraão mesmo daqui, nosso aqui. Falei, Abraão, olha aquele irmão lá, ó. Tem muito tesouro. Daí o Abraão fala, ué. Ele investiu em pessoas. Ele investiu nas almas. Então ele merece. Eu falo, Abraão, aquele irmão lá, não tem nada. Ainda bem que ele está salvo, né? Ainda bem que ele entrou. Mas ali, ó, não investiu nada. Tomara que você pegue aí o exemplo da oração de Agur hoje e leve para a tua casa, dobra o teu joelho e fala, Senhor, eu quero orar como esse homem. Eu quero ser sincero com esse homem. Eu quero cumprir o meu propósito na terra como esse homem. Eu quero viver essa palavra na minha vida, Senhor. Aleluias. O nosso tesouro determina se andamos escravizados ou livres. E Jesus está a falar para nós nesses últimos tempos. Venha e segue-me. Venha e segue-me. E Jesus está te convidando para você seguir Ele. Somente Ele. Dependa dEle, meu irmão. Precisamos depender dEle. Pensa que é fácil pregar isso? Não é fácil pregar isso. Porque eu preciso depender do Senhor todos os dias. Eu preciso depender do Senhor toda semana. E nas minhas orações eu falo, Senhor, lembra daquele missionário que está naquele país, lembra daquele outro missionário que está em outra região, Senhor, lembra daquele pastor, lembra daquela missionária, Senhor, lembra daquela igreja pequena, não tem condição de sobreviver, Senhor, Senhor, Senhor. E muitos na igreja universal, que não é o universal que você sabe, a igreja universal, muitos estão distraídos com outras coisas desse mundo. E não estão entendendo a mensagem do Espírito Santo. Que a igreja precisa levar este evangelho que muda, que transforma, que cura para todas as nações. E depois, Jesus virá.